Pra quem não me conhece, prazer, meu nome é Venâncio e hoje eu vou contar um pouco da minha história. Como que foi largar tudo, ir contra a família, contra amigos, largar emprego de carteira assinada para começar a empreender um negócio, para ir atrás de um sonho. Hoje eu vou contar um pouco da minha história, um pouco dos meus erros, um pouco dos meus acertos e como que foi tudo isso no começo e como está sendo agora. Então, eu vou começar do começo. A verdade é que eu sempre tive a vontade de empreender algo. Empreender. E eu não sabia o que. E acabou que isso... Eu me acomodei com o meu dia a dia, com a minha rotina. E isso acabou morrendo, né? E o que aconteceu? Eu comecei num emprego bom. Eu trabalhava no Pet Kumba. Pra quem não conhece, Pet Shop, mais loja de macumba. E era um emprego bom, sabe? Eu tinha uma boa patroa, carteira assinada, sabe? E eu recebi um pouco mais do que um salário mínimo. Mas a verdade é que a minha realidade não me deixou ficar acomodado. Por quê? Vou te falar o porquê. Porque eu tinha uma dívida muito grande com a faculdade. Antes de eu arrumar esse emprego, eu fiquei desempregado uns 5 meses. Isso gerou uma bola de neve tão grande que eu nem te falo. Mesmo eu estando meio acomodado, né? Mesmo eu estando num bom emprego, eu tinha essa vontade de empreender algo. E aí, um certo dia, eu comecei a fazer docinhos, comecei a fazer brigadeiros. E eu comecei a vender na minha folga. Minha folga era toda quarta. Então eu pegava os meus potes, eu fazia uns 5 potes de docinho, ia no Meia, vendia, levava lá pra loja, vendia pro pessoal. Eu comecei assim, com docinhos. Depois eu fui fazer sacolé. Porém, nem sempre eu conseguia vender tudo, nem sempre é mil maravilhas. Tinha dias que eu voltava para casa com tudo. Era muito triste. Eu voltava com todos os docinhos para casa, todos os sacolés. No começo, eu não sabia nem fazer brigadeiro, para você ter ideia. Eu nunca tinha feito um docinho na minha vida. Um docinho, nunca tinha feito. Por que eu tô te falando isso? Porque muitas pessoas esperam. Na verdade, elas não querem se acomodar. Inventa a desculpa. Ah, eu tenho que ter dinheiro. Ah, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo, eu tenho que... Eu vou te falar. Se você quer começar algo, comece com o que você tem na altura da tua mão. Não precisa dos melhores materiais. Não precisa ter todo o tempo do mundo, todo o dinheiro do mundo. Entendeu? Comece com o que você tem. No começo eu não via lucro. Parecia que tudo que eu recebia, eu gastava. Parecia que nada entrava. Sabe? Eu não tinha ideia de fazer caixa, não tinha ideia de preço, não tinha ideia de nada. Então, tudo que eu entrava, eu gastava. Tipo, com materiais, né? No começo era assim. Eu recebia e gastava com materiais. Recebia e gastava com materiais. Parecia que eu não via lucro. Mas aos poucos as coisas foram melhorando. Eu fui tendo ideia de tamanho, de preço. Uma hora eu vi que a demanda começou a crescer bastante. Então eu falei com a minha patroa, ex-patroa, eu preciso sair, eu vou tentar empreender um negócio. E ela ficou meio chateada, né? Perder um funcionário como eu foi difícil, mas eu creio que Deus mandou o melhor. Por que eu tô falando isso? Porque muitas pessoas têm medo de desacomodar, dar uma chance. E sabe qual foi o pior? Não foi eu desacomodar, foi as outras pessoas ao meu redor. Eu acho lindo, lindo, lindo quando alguém te apoia com alguma coisa, ainda mais com algo que você não tem ideia do que vai ser. Tipo empreender alguma coisa, eu acho lindo quando tua família e teus amigos te apoiam. Mas eu posso falar, não tive apoio. Tive de poucas pessoas, estranhos, alguns amigos que distante, poucos pertos. Eu não tive apoio de família, não tive apoio daqueles amigos próximos. Fui taxado de doido, de... Ah, você vai se arrepender. Por uns 6 meses, sabe? Eu ficava o dia todo na rua fazendo entrega. Eu perdi 15 quilos nos meus 3 primeiros meses. Só trabalhando. Eu não comia direito, eu não dormia. E aí quando eu chegava em casa de noite, pra você ter ideia, tinha dias que eu não vendia. Então depois da faculdade eu ia nas casas dos meus amigos 11 horas da noite tentar vender. Eu batia lá 11 horas da noite. Quem tá comigo desde o começo sabe. Então, voltando da faculdade eu ia lá 11 horas da noite, 10h30, tentar vender alguma coisa, algum sacolé, algum docinho. Eu chegava 11 horas, 11h30, meia-noite em casa, e minha mãe virava pra mim e falava assim: vai arrumar um emprego não? Eu ficava pé da vida, cara. Depois de uns 8 meses, 6 meses,
que eu fui receber apoio de todo mundo, entendeu? Eu não culpo minha mãe, não culpo os meus amigos, minha família de achar que eu era doido, não culpo. É muito difícil você largar o certo pelo duvidoso, sabe? É muito difícil você seguir uma visão, seguir algo, muito difícil. E eu posso falar, não tive apoio, foi muito complicado, mas Deus foi suprindo cada passo meu. Agora eu vou falar de um erro meu. Eu não ouvi conselho de outras pessoas que já estavam nesse caminho há mais tempo. E eu vejo muita gente que vem me pedir conselho e faz a mesma coisa que eu fiz. Eu não culpo elas também, sabe? Porque eu já fui assim. Uma pessoa que vende sacolé me deu muitos conselhos de tamanho, valor, e eu não segui nada. Eu achava, nossa, que doida. Isso tá errado. Não vou conseguir vender assim. Sabe o que aconteceu? Depois de um ano eu fiz exatamente o que ela me recomendou a fazer. Mas na hora eu não ouvi. Sabe, muitos erros nossos, e a gente não ouvir pessoas que já passaram por isso. A gente erra muito na vida em geral por querer viver situações que as outras pessoas já erraram. E outra coisa, pedir conselhos para pessoas erradas. Como que eu vou pedir conselho para alguém que nunca viveu isso? Como que eu vou pedir conselho para alguém que, que, de certo modo, desistiu? Não tô culpando ela de desistir, mas sabe, muitas pessoas, de certo modo, não querem desacomodar. Como que eu vou pedir conselho para alguém acomodado, alguém que não acredita numa visão? Eu ouvi muitos conselhos assim, Venâncio, para de vender sacolé, vai vender salgado, o salgado vende mais, vai vender empada. Eu sempre pensei assim, ah, que bom, não para de vender no frio, todo mundo compra. Eu como sorvete no frio. Eu vejo muitas pessoas errando por isso, desanimando, porque ouve vozes e pergunta para muitas pessoas: gente, se você tem um foco, segue esse foco, vai caminhando, sabe? Muitos conselhos também atrapalham demais, sabe? Conselhos de pessoas erradas te atrapalham demais. E você não ouvir conselho de pessoas certas, como eu fiz, atrapalham demais. Muitas pessoas têm a mesma história do que eu. Uma pessoa com um sonho e sem oportunidade. Sabe, muitas pessoas têm a oportunidade de crescer, de empreender, de viver algo. Mas eu posso falar a você, eu não tive oportunidade, não tive apoio e fui tolo de não ouvir as pessoas que estavam querendo me ajudar. Eu fiz tudo errado e fui contra a maré. Mas desde o começo eu entreguei tudo a Deus, sabe? Eu fui entregando a Deus e tive perseverança. Quem está comigo desde o começo sabe, tudo deu errado, cara, você não tem ideia. Tudo deu errado, bicicleta quebrava, tudo dava errado. Eu perdi tudo uma vez e Deus foi sempre suprindo, sabe? Eu tive vontade de desistir. Tinha meses que foram muito complicados, não tinha ideia do que eu estava fazendo, mas eu fui aprendendo, sabe? Perseverando. No começo a gente não sabe nada, não tem ideia de receita, de quantidade, de nada. Eu já vendi muito brownie duro, já vendi muito sacolé aguado, já vendi muito brigadeiro de pedra, mas eu não desisti. Eu tô sempre tentando me melhorar, sabe? Eu sempre penso assim, esse vai ser meu último doce, meu último sacolé, meu último brownie. Então eu vou fazer o meu melhor. Se você quer empreender algo, dê o teu melhor. Não ouça muitas vozes. Tenha perseverança, é difícil, sabe? Aprenda com os teus erros. Você consegue, você não pode resistir. Esse foi um resumo da minha história, sabe? Uma pessoa que tem um sonho de se formar, de ajudar a minha família. Uma pessoa que saiu de casa. Hoje eu já quitei minha dívida com a faculdade. Hoje eu moro sozinho, pago aluguel. Ajudo minha mãe com o que eu posso, né? Pago minhas contas, sabe? Hoje eu não tenho mais que barganhar entre lazer e estudo. Hoje eu não tenho mais que barganhar entre lazer e me alimentar direito, entre lazer e minha autoestima, sabe? Eu perdi 15 quilos. Eu sei o que é sofrer, chorar, não ter apoio, achar que estou indo pro caminho errado, ver tudo dando errado. Eu não tive oportunidade. Eu conquistei cada oportunidade, conquistei cada cliente, cada amigo. Eu fui pisando, sabe? Onde que eu ia pisar eu não sabia, mas eu sabia que tinha algum caminho. Então, não desista. Vai aos poucos, mas vai caminhando, sabe? Você consegue. Isso não é só para empreender, é para tudo na tua vida. Persevere.
É isso, gente. Esse é um pouco da minha história de um jovem que largou tudo para viver algo que não tinha ideia, onde sofreu, chorou, sorriu, se permitiu viver, sabe? Se permita viver. E eu vendo muito sacolé no frio ou no calor, permita aprender a ouvir e, ó, a se calar. Queria pedir a você, marca aqui embaixo alguma pessoa que você lembra, alguém para ouvir essa mensagem, alguém para levar a esperança. Se for possível compartilhar, sempre é bem-vindo. Espero que você tenha gostado um pouco da minha história. Você também tem uma história parecida igual a minha, não desista, persevere. Eu creio que um dia tudo vai se encaixar. Tenha paciência. Obrigado a todos por assistir o vídeo até o final. Amo vocês.